Caxambuense, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando agora a 39ª reunião ordinária de 2016, hoje dia 31 de outubro. Peço ao nobre vereador Joaquim Fernandes que proceda a leitura de um versículo da Bíblia. Na tua força, Senhor, o rei lhe alegra, como exulta com tua salvação, satisfazeste-lhe, e desejo do coração, não lhe negaste a súplica do seu lábio. Em atendimento à resolução número 163 de 2011, que dispõe sobre a leitura integral de um dispositivo da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara. Regimento Interno, artigo 188. O vereador a que for dada a palavra deverá, inicialmente, declarar a que título se pronuncia e não poderá, inciso 1º, usar da palavra com finalidade diferente do motivo alegado para solicitar, desviar-se da matéria em debate, inciso 3º, falar sobre matéria vencida, inciso 4º, usar de linguagem própria, inciso 5º, ultrapassar o prazo que lhe competir, inciso 6º, deixar de atender às advertências do presidente. Lei Orgânica Municipal, artigo 188. O trabalho é a obrigação social, garantido a todos o direito a um emprego e a justa remuneração, que proporcione existência digna na família e na sociedade. Passamos agora ao expediente, qual peço a atenção do plenário. Discussão e votação da ata da 38ª reunião ordinária realizada no dia 24 de outubro de 2016. Em discussão. Em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Peço ao nobre secretário desta casa, vereador Denilson Martins, que proceda à leitura das correspondências do Poder Executivo. Ofício 42516, resposta ao requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo ao requerimento 6116, autoria do nobre vereador Denilson Martins, solicitando as seguintes informações. Razões que levaram a empresa Coutinho a estabelecer o limite de 4 passageiros idosos no transporte intermunicipal. Fornecer cópia do contrato de concessão para prestação e exploração do serviço de transporte público coletivo urbano por ônibus, bem como suas posteriores e eventuais alterações. A empresa Coutinho recolhe à Fazenda Municipal o ISS. Qual a forma de fiscalização do município em relação aos tributos devido pela empresa Coutinho? Resposta. A empresa Paulo Edberto Coutinho não recolhe ISS. A fiscalização das empresas de ônibus se dá através das notas fiscais de prestação de serviço emitidas. Porém, a empresa em questão não emitiu notas fiscais referente ao transporte coletivo. Para conhecimento dos senhores, foi encaminhado também a cópia do contrato de prestação e exploração do serviço de transporte público, que vai ficar à disposição dos senhores na secretaria dessa casa. Passamos agora à leitura de correspondências diversas, a qual eu peço, prosseguindo ainda com a correspondência do Poder Executivo. Ofício 42616, resposta ao requerimento 6016. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo ao requerimento 6016, autoria dos vereadores Denilson Martins e Alessandro Bento Fortes, solicitando as seguintes informações. Quais as razões que o bairro Padre Léo não é servido pelo serviço público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos? Resposta. Enviamos ofício ao representante da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Cópia em anexo. Segunda pergunta. Há alguma formalização pendente por parte do município e que seja exigência dos Correios? Caso positivo,
prestar os necessários esclarecimentos. Resposta. Solicita a secretaria que nos forneça uma cópia, senhor presidente, da resposta que foi enviada pelo senhor prefeito. E quanto à segunda pergunta, não houve resposta. Ah, está aqui do lado? Quanto à segunda pergunta, não foi respondido pelo prefeito, é isso? Senhor presidente, desde já quero solicitar o reenvio, então, ao prefeito para que a gente possa ter essa informação, que é uma pergunta de suma importância para o bairro em questão. Já peço automaticamente à consultoria legislativa que reencaminhe a segunda pergunta do ofício 426 de 2016. Há alguma formalização pendente por parte do município que seja exigência dos Correios? Em caso positivo, favor prestar os necessários esclarecimentos. Obrigado, senhor presidente. Ofício 09116. Excelentíssimo senhor presidente, portaria 241 de 20 de outubro de 16 resolve nomear a partir desta data a servidora pública municipal, senhora Regiane Teixeira dos Santos, servente de serviços gerais, para exercer a função gratificada de livre nomeação e exoneração de encarregado de manutenção do balneário. Portaria 242, de 20 de outubro de 16, resolve atribuir a partir desta data o servidor público municipal, senhor Carlos Henrique de Carvalho, ocupante atualmente do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de secretário de Obras e Serviços Urbanos, as responsabilidades da administração do aeródromo do município de Caxambu. Portaria 243, de 20 de outubro de 16, resolvem: ficam nomeados a partir dessa data os abaixo relacionados para constituírem na condição de membros titulares e suplentes do Conselho Consultivo Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Caxambu, conforme Lei Municipal 1906/2009. Poder Executivo: Silvane Carlos de Faria, Ana Paula Guimarães Paulino, Mônica Menezes Monteiro, Atenção, Carlos plenário, Henrique de Carvalho. Turismo: Luiz Cláudio de Souza Rocha, Wagner Maciel de Souza. Educação: Cátia Figueiredo Fernandes, Adenise Rocha Amâncio Figueiredo. Poder Legislativo: Denilson Martins, Jean Carlos. Sociedade Civil: Sandro Márcio Alves da Silva. Portaria 244, de 20 de outubro de 16, resolve nomear a partir desta data a senhora Silvia Daniele Maciel Augusto para exercer o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de secretária de governo na condição de agente político, conforme emenda constitucional 1998 e lei complementar municipal 38/2009. Portaria 245, de 20 de outubro de 16, resolve exonerar a partir dessa data da condição de membro da comissão avaliadora de desempenho de estágio probatório, Secretaria de Administração, de acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei 1296/2007, o abaixo relacionado: Maria Denise da Silva. Nomeado a partir desta data o senhor Sérgio Rana Salim. Decreto 2102, de 18 de outubro de 16.
dispõe sobre transposição de recursos no orçamento de 2016 no valor de R$ 125 mil. Decreto 2103, de 24 de outubro de 16, dispõe sobre a retificação do decreto de tombamento do prédio do Museu de Caxambu e da outras providências. Decreto 2104, de 24 de outubro de 16, determina ponto facultativo para as comemorações do Dia do Servidor Público Municipal. Esse já foi. Passamos agora à leitura de correspondências diversas. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, convidando a todos para participarem do encontro do Tribunal de Contas, que acontecerá no dia, a partir das 10 horas do dia 7 de novembro, na Expo Minas, em Juiz de Fora. Correspondência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Promotoria de Justiça da Comarca de Caxambu. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me do presente para comunicar a Vossa Excelência que foi promovido nesta Promotoria de Justiça o arquivamento do inquérito civil instaurado com a finalidade de apurar possíveis irregularidades no pagamento de verba indenizatória aos vereadores dessa municipalidade, conforme cópia da promoção de arquivamento em anexo. Informo-lhe ainda que, em caso de desconformidade com a decisão, poderá apresentar razões escritas ou documentos que deverão ser enviados no prazo de 10 dias, contados do recebimento deste, ao Conselho Superior do Ministério Público, com endereço citado aqui abaixo. Atenciosamente, Tânia Najib Aidar, promotora de Justiça. Com a palavra o vereador Ercílio. Senhor presidente, eu não entendi isso da promotoria. Isso aí trata-se de uma denúncia que a Câmara, em face da Câmara, acho que há 2 anos, há 1 ano atrás, na forma de pagamento que estava sendo feito em relação às diárias aos vereadores. E o Ministério Público, depois de solicitar diversas documentações pela Câmara, analisar, resolveu por arquivar a referida denúncia por não haver entendimento, não haver prova, não haver sustentação cabível para mover uma ação contra a Câmara. Mas então, essa denúncia partiu de... Não me lembro aqui no momento. Eu gostaria de saber quem que fez. Civil Público? Civil Público. Ah, Mário Alves. Essa, nós já sabemos, foi no ano passado, quando ainda era presidente, e ficou comprovado que não havia nenhuma irregularidade, o vereador Ercílio. Muito bem, eu só gostaria de saber o nome da... Então tá bom. À disposição aqui, depois a gente pode... Tá joia, obrigado. Né? Do denunciante. Ok. Prosseguindo. Med Center Comercial à Câmara Municipal de Caxambu. Notificação extrajudicial. Notificante: a empresa jurídica de direito privado Med Center Comercial, situada na rodovia BR-459, em Pouso Alegre, neste ato representado pela sua procuradora, que esta subscreve, doravante denominado contratado. Notificado: Prefeitura Municipal de Caxambu, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 16 de Setembro, em Caxambu, denominado contratante. Termo desta notificação: pela melhor forma admitida e no presente instrumento particular em direito, o notificante, através da procuradora que a esta subscreve, notifica respeitosa e formalmente Vossa Senhoria em face do débito que se encontra em aberto com o notificante. Pelas razões expostas,
fornecimento de materiais hospitalares e medicamentos, e o débito é no valor de R$ 5.651,76. E vai estar também à disposição dos senhores na secretaria desta casa. Passamos agora à leitura dos requerimentos. Requerimento número 63 de 2016, apresentado pelos vereadores Nilton Américo dos Santos, Joaquim Fernandes, solicitando informações a respeito sobre o calçamento das ruas A, B, C e D do bairro Santo Antônio e da entrada da rua situada perto do condomínio, Travessa 25 de Dezembro, no bairro Caxambu Velho. Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento. Os vereadores que concordam. Com a palavra o vereador Nilton Américo dos Santos na discussão do requerimento. Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras presentes, ouvindo a 104.9. Diante de mais ou menos uns 30 e poucos dias, eu fui procurado por várias pessoas questionando de que forma foi feito este calçamento. E sempre fazendo um comparativo diante do calçamento do Paulo Maia. Então, para mim não dar uma informação distorcida ou uma informação incorreta, eu preferi fazer esse requerimento diante de uma documentação concreta. E essas pessoas certamente que me questionaram, elas certamente estão me ouvindo diante do requerimento. Então, por isso eu tomei a liberdade, porque elas falaram que o calçamento do Paulo Maia andava em passo de tartaruga, parando, aquela coisa toda. Embora essas ruas supracitadas, A, B, C e D, e a entrada lá perto do condomínio, são pequenas ruas. Então aí eu falei que eu procuraria de uma forma mais fundamentada para não passar uma informação errada. Então foi onde que tomei a atitude de fazer esse requerimento. Com a palavra o vereador Jean Carlos. Aproveitando também o ensejo, senhor presidente, me parece que o Augustinho Patrus tem uma emenda parlamentar para calçar essas ruas. Já que essas ruas já foi calçada, é bom saber para a gente ter entendimento aonde vai ser aplicado esse recurso. Se vai ser aplicado. Então, é um recurso de mais ou menos de 60 mil reais. Quer dizer, se a rua já foi calçada e tem essa emenda, vamos procurar saber para onde vai ser investida essa emenda, se tem e se não tem mesmo. Obrigado, só isso, presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso? Requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 64 de 2016, apresentados pelos vereadores Denilson Martins, Eliana de Freitas, Francisco Fernandes, Clóvis Almeida, Ercílio Nogueira, Jean Carlos, Joaquim Fernandes, Marcos Halfeld e Nilton Américo dos Santos, solicitando informações a respeito da dívida real do município e demais ações da administração do Executivo Municipal. A pedido do vereador Denilson Martins, passo aqui as perguntas do referido requerimento. Qual a dívida real do município? Existe nesse município verba para estudos para estruturação de projeto de operação, manutenção, recuperação, ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito municipal? Existe verba destinada para ampliação da policlínica? Já houve licitação? Caso positivo, quando se iniciam as obras? Existe alguma verba destinada à compra de equipamentos para a UBS do bairro Vila Verde? Qual o montante?
Existe verba destinada ao recapeamento das avenidas Apio Cardoso e Gabriel Alves Fernandes? Qual o montante? Já foi feito processo licitatório? Existe verba para pavimentação da rua Laudelino de Souza Azevedo no bairro Santa Rita, Vera Cruz no bairro Santo Antônio? Qual o montante? Existe processo licitatório? Quais as razões para a paralisação da obra de pavimentação do Jardim Paulo Maia? Qual a previsão para o retorno da obra? Existe alguma academia ao ar livre que ainda não foi instalada? Em caso de positivo, por quais razões? Quais os bairros que receberão as academias? A obra na creche do bairro Santa Teresa já foi concluída? Caso não, quais as razões? Portanto, está em discussão o requerimento. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Denilson Martins. Nobres colegas, parece muitas as perguntas, mas elas são necessárias. Primeira pergunta desse requerimento é a gente saber de fato qual é a dívida do município. Eu ouço e a gente ouvir, uma coisa, a gente ouve que é 6 milhões, é 10 milhões, eu ouvi falar agora até em 50 milhões, vai ter que fechar as portas. Então, para que seja solucionado de uma forma oficial, né, entendo que é necessário a gente obter e ter essas informações de uma forma real. Coloco na forma de ofício e também algumas outras obras, né, que foram efetuadas, iniciadas pelo antigo prefeito, mas algumas estão paradas e a gente não sabe quais as razões. Se existem licitações para outras, né, inclusive informações até de academia ao ar livre que ainda não foi colocado, né, que me parece foi indicação do vereador Marcos Halfeld, paralisação de obras, e cumpre a nós, né, a fiscalização, né, dos atos do executivo, independentemente de quem esteja exercendo o cargo nesse momento. Então, gostaria de poder contar com o apoio de todos os pares. Com a palavra o vereador Ercílio Nogueira. Senhor presidente, Logo após o conselho, Hamilton Américo. novo colega Denilson, eu aprovei esse requerimento pelo motivo da seguinte forma: nem era necessário fazer esse requerimento. Eu acho que o executivo que está lá agora deveria ter informado essa casa a situação que se encontra a prefeitura. Isso aí é um absurdo. Nós não temos nenhum conhecimento. A gente sabe que existe problema, mas no papel o executivo, a equipe que está com ele lá agora, já deveria ter informado essa casa a respeito dessa dívida, o que está se passando lá. Inclusive, foi que na reunião passada, quando eu falei a respeito do que eles pediram que a Câmara fizesse uma auditoria. Eu falei, para a gente fazer, a Câmara não pode fazer esse tipo de auditoria, nem tem orçamento para isso, determinado para essa auditoria. Então, como que a gente vai fazer uma auditoria? Eles nem comunicou essa casa. Acho que é até uma falta de respeito com a gente, que nós deveríamos estar cientes do que está acontecendo lá dentro. Eu acho que a obrigação deles é enviar um documento para a gente, falando a situação que se encontra a prefeitura. E nós não recebemos nada, nós não sabemos de nada. Como que a gente vai estender a mão para eles, se a gente não está sabendo de nada, está fazendo as coisas escuras lá? Nós temos que estar cientes dessas coisas. Por isso eu aprovei esse requerimento do novo colega, assinei esse requerimento junto com o meu amigo Denilson. Muito obrigado. Perfeito ponto de vista, vereador Ercílio. Principalmente quando se diz na questão da auditoria. Parece que não está precisando de nada, que não tem dívida e os atos ainda não estão transparentes. Com a palavra, vereador Nilton Américo dos Santos.
Senhor presidente, nobres colegas, em relação a esse requerimento aí, quando se trata aí da Academia ao Ar Livre, eu tinha duas indicações, inclusive me parece que se encontra no depósito duas academias para ser montadas. Até o novo vereador, conforme Vossa Excelência disse, há um pedido sim do Marcos Raut, que inclusive eu tinha pedido uma lá para o bairro do Trançador e a outra lá para o Alto Santa Rita. Agora nós precisamos averiguar aonde que eles vão colocar. Muito obrigado. Seria até importante, vereador Denilson, que foi o percussor desse requerimento, que já se mandasse um ofício também informando dessas duas academias ao ar livre que os vereadores indicaram para o município. Com certeza, com certeza. Senhor presidente, quando o vereador, meu amigo Ercílio, falava, acabou me elucidando, até em virtude da cobrança que existe em cima dos vereadores no dia a dia, a gente, óbvio, que tem que ter isso de forma documental, mas fica a sugestão, senhor presidente, ouvido o plenário, da possibilidade de um convite, né, já que se trata de finanças, ao secretário de Finanças para a próxima reunião. Acho que a gente conseguiria antecipar, né? É óbvio que vai ter o efeito do requerimento, mas eu acho que seria uma oportunidade da gente elucidar, inclusive, mais coisas, evitando até possíveis, né, em futuros requerimentos. Convidar um representante do Poder Executivo, não necessariamente o de Finanças, que a gente ainda não sabe qual que é. Seria alguém que de preferência, falar, né? O senhor Vicente, né? Se o Vicente está como secretário de Finanças? Sim. Então nós convidamos o secretário de Finanças. Em aprovação a plenário, em discussão ainda o requerimento, depois eu coloco o convite. Com a palavra o vereador Marcos Raut. Em discussão o requerimento número 64. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos honram com sua presença, vereadora Gica, vereador Júlio, José Maria, Ney, as duas funcionárias da Câmara, doutor João. Senhor presidente, eu quero endossar as palavras do Ercílio e quero dizer também que está sendo feito no município uma transição. Essa transição, ela já vai trazer tudo que uma auditoria pode fazer. Então é dois gastos que vai ter, porque é lógico que essa transição pertence ao futuro prefeito. Mas eu acho que não tem necessidade. Se não tivesse sendo feito nada, eu era de acordo, mas já está sendo feito. Certo? Então, eu acho que é por aí. A respeito do que foi falado aqui das academias... Por favor, Anderson, aumenta um pouco o som do vereador Marcos Raut, por favor. Nós já... Hoje até o Denilson me indagou, estava eu, Denilson e Newton. Tem uma academia que nós conseguimos, que era para o Santa Rita. Mas aí o nosso colega Newton tinha conseguido também para o Santa Rita. Aí eu sugeri que fosse para o Vila Verde. E, inclusive, o que a gente ouve dizer, eu sei que já está aí, mas diz que já tem as duas academias. A próxima reunião, fazer um requerimento, ou então hoje, para que o prefeito dê andamento nisso, porque se já está aí, vamos colocar nos bairros, velho. Eu peço a aquiescência dos colegas para a gente fazer esse requerimento. Embora, né, não adiantar das horas e tudo, mas foi conversado aqui isso, né, para ele que tenha validade logo para chegar que eu acho que nem o prefeito sabe disso. Está entrando agora. Não é isso? São essas minhas palavras. Requerimento ainda em discussão. Passamos à votação do requerimento número 64. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Antes do pequeno e grande expediente, eu já coloco a discussão do plenário, a solicitação do vereador Denilson Martins, vereador Ercílio e os demais que pronunciaram, para que fosse convidado o secretário de Finanças
a participar da próxima reunião ordinária. Vou passar direto para a votação, sem discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, então que seja formulado um convite ao secretário de Finanças. Passamos agora ao pequeno e grande expediente com os vereadores inscritos. Vereador Nilton Américo dos Santos. Ele está dentro do requerimento já do vereador Denilson Martins, e a gente faz um ofício depois também informando as indicações dos vereadores e, consequentemente, dando, né, todo amparo ao prefeito. Palavra segurada. Palavra ao vereador secretário desta casa, Denilson Martins. Senhor presidente, serei breve também. Em razão da resposta, ou melhor, da falta de resposta do ofício que nós enviamos, que eu acredito que pode ser que tenha extraviado, né, a resposta, o pessoal deve ter se enganado, porque a resposta que a gente quer é sobre o Padre Léo, né? Todos os vereadores que conhecem a situação do bairro Padre Léo, é uma situação difícil para os moradores do bairro Padre Léo, né, que sofrem com a falta de estrutura, né? Parece até que é um bairro que não faz parte de Caxambu, né? Onde você tem o serviço de coleta de lixo agora uma vez por semana só, que é pouco, né? As pessoas têm que deixar esse lixo, o ideal seria no mínimo 2 vezes. O transporte escolar é precário, né? As ruas, né, não tem o serviço de limpeza adequado, então fica muito difícil, né, para os moradores ali. Eu tenho falado isso já tem 4 anos, né? E a gente tem informações de que esse bairro ele não foi regularizado pela prefeitura. Enquanto isso não acontecer, não tem como fazer nada no bairro. E quando a gente faz essa pergunta, me causa uma estranheza a gente não obter essa resposta de forma oficial, né? Porque se não for regularizado, que a gente tome as providências no sentido de que se regularize o bairro. Então, senhor presidente, Vossa Excelência já solicitou que seja enviado o ofício para que a gente tenha isso de uma forma rápida para amenizar a situação de todos os moradores ali do bairro Padre Léo. Queria também, senhor presidente, parabenizar, né? Ontem nós tivemos, sábado, né, a corrida dos amigos do Binho, né, que é o nosso representante no Mundial de Ultramaratona na Espanha, né, um evento que trouxe muitas pessoas, né, do eixo Rio-São Paulo. Foi um dia bem interessante, né, que o dia começou com o Sacode à Praça, e aí terminou a tarde com a corrida, trazendo muita gente para a nossa cidade, e é isso que nós queremos, e a gente tem que parabenizar os idealizadores, né? No mais, torcer aí para o nosso amigo Binho, agradecer também o esforço do nosso amigo Valdir Tapete, né, que está sempre com a gente aqui, né, que não mediu esforços também para estar ajudando ali o nosso amigo Binho, e desejar desde já sucesso, né, que ele possa estar nos representando da mesma forma que sempre representou, né, que foi de uma forma brilhante. Então a família do Binho também, vai aí os nossos parabéns. Era o que eu tinha, presidente. Sugiro até que a casa mande uma carta ao nosso atleta Binho, né, parabenizando a corrida e desejando sorte nessa corrida que acontecerá na Espanha, né? Então, que seja formulada uma carta assinada por todos os vereadores, parabenizando e agradecendo por representar a nossa cidade. Palavra, vereador Jean Carlos. Senhor presidente, novos colegas, por presente, internautas que nos acompanham, eu não poderia passar hoje sem parabenizar o senhor Ney das Panelas,
pelo evento realizado ontem no Galpão, onde passou quase 500 crianças ali, sorvete à vontade. Agradecer o nosso palhaço Mexerica, o nosso amigo Sandrinho do Sonho, que está sempre disponibilizando aí para ajudar a cidade. Foi uma festa maravilhosa, que todos pôde saborear delicioso sorvete, que o Ney faz todos os anos. E, então não podia deixar de parabenizar o que o Ney tem feito pela nossa cidade. E aproveitando a oportunidade também, senhor presidente, tem tido um contato direto com o secretário de Obras agora e Meio Ambiente, o senhor Carlão, a respeito da continuação do tapa-buraco. Logo vai estar ali também na Vila Santo Antônio, bairro Talismã, fazendo um trabalho de tapa-buraco, essa fresa de asfalto com um produto lá. E também tranquilizar os moradores do bairro Caxambu Velho, que semana que vem também já estaremos fazendo a segunda parte da ponte lá também. Porque agora sim nós temos secretário de obras, porque nós ficamos aí 3 anos e meio sem representante nessa pasta. E muito obrigado, presidente, pela oportunidade, é só isso que eu tinha a dizer. Vereador Clóvis Almeida. É o último, os 45. Senhor presidente, nobres colegas, povo presente. Senhor presidente, eu preciso ficar pensando que eu não vou falar. Esse público presente, ouvintes. Não, eu fico satisfeito quando eu escutei o vereador Jean falar a respeito da nova estrutura, né? E mostra que a boa vontade também faz. Independente de você ter uma estrutura muito grande ou você ter muito dinheiro, quando você tem boa vontade, tem um pequeno planejamento, né? Nós discutimos aqui ano inteiro, 4 anos a respeito de planejamento. Eu acho que não existe uma Câmara que não vai discutir planejamento. A próxima eu tenho certeza que vai discutir planejamento também. Que é o que, administrativamente falando, é o que conduz qualquer gerência, é o planejamento. Então, em 60 dias já está dando para se ver que pode se fazer essa estrutura, esse arrumo. Foi arrumada ali a rua no trem, na linha do trem, já foi feito um serviço ali. É um serviço precário, simples, mas um serviço que existe. E eu vou pedir que esse serviço escute pelo menos a orientação, às vezes, que a gente pode dar, né, vereador Marcos Rauft, a respeito desse tapa-buraco do município de Caxambu, para que não haja o exagero na aplicação do asfalto, do comum. As pessoas falam, aquilo não é um piche, é um betume, mas que se aplique aquilo para não ficar melando a cidade inteira, porque aquilo, quando esquenta, existe a exudação e aquilo é fácil de combater, não é difícil de combater, não. Eu agradeço a Prefeitura Municipal de Caxambu pela atitude, o Carlão aí, na multifunção também de secretário de obras, secretário do Meio Ambiente, sempre fazendo a sua parte. Menino bom que a gente conhece há um tempo, e a gente pede que a administração, torce para que a administração tenha êxito nesse período. Concordo plenamente quando os vereadores falam que nós devemos chamar aqui o secretário para nos colocar a par da situação do município de Caxambu, principalmente porque interessa não a nós que estamos aqui, mas principalmente a transição, e que isso aconteça com muita tranquilidade, porque eu acho que todas as informações agora estão saindo com mais tranquilidade, nós estamos podendo ter mais respostas. As pessoas que querem fazer alguma coisa no município de Caxambu fazem o requerimento, elas estão sendo atendidas de uma maneira mais correta, que é administrativamente, não pessoalmente, esse é meu, esse é seu, né? Uma política totalmente retrógrada e sem nenhum avanço para o município. Então, fico satisfeito com as palavras do vereador Jean a respeito dessa estrutura. Espero que sobre alguma coisinha lá para o Bosque também, para que faça alguma coisa, que ali também tá feio pra caramba, e tem muito bairro que já fez coisa demais em tudo quanto é tipo de administração. Agora eu vou ali também dar uma puxada na brasa. Muito obrigado. Alguns avisos.
A nossa próxima reunião ordinária será realizada segunda-feira, 7 de novembro de 2016. E a data para audiência pública para tratar sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício de 2017, dia 23/11. Então, a próxima audiência pública sobre a LOA, dia 23/11, às 19 horas. Quero agradecer a presença dos vereadores eleitos Júlio e Gica. Muito obrigado por acompanharem. O senhor Ney, Dona Conceição, Zé Maria, meu amigo Marquinhos, minha eterna secretária Sônia. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão, saudando o Pavilhão Nacional.